Todo mundo aqui tem uma mãe, né? Aqueles que não a conhecem, porventura, por algum motivo, a vida não permitiu que conhecesse, não deixa de ter uma mãe, né? Todo mundo nasceu de uma mãe. E essa semana que passou aqui foi a Semana das Mães. A gente teve, semana passada, aí a comemoração, né? Do Domingo das Mães. E, infelizmente, assim, o sistema, a nossa sociedade, as coisas acabam transformando qualquer e toda data numa data meramente comercial, né? A gente acaba levando sempre para aquele lado do capital e de comprar um dinheiro e de agradar ela, de levar ela em algum lugar para almoçar, sei lá, para fazer alguma coisa desse tipo. Mas a gente não pode nunca se esquecer do sentido real dessas datas, né? E a mãe, ela não deveria ser celebrada um dia só no ano, mas todos os dias, né? A mãe é uma criatura divina que, por mais que às vezes a gente não tenha um laço super apertado com as nossas mães, que a gente não a conheça, como eu já disse, sempre na nossa vida, em determinado momento, a gente vai encontrar uma figura materna, né? E essa figura materna, ela pode nos acolher e ela pode vir na forma de um pai, ela pode vir na forma de uma tia, na forma de uma avó, não necessariamente daquela mãe sanguínea, né? A gente às vezes é escolhido por uma outra mãe para ser o filho dela. E o que é mais incrível assim é que, independente desse laço sanguíneo, as relações de pai e filho, de mãe e filho, elas sempre são muito parecidas, né? Por isso que a gente fala que mãe é tudo igual, só muda o endereço. Assim como o filho também, né? As mães falam isso da gente, né? E aí, assim, eu acho que todo mundo, como eu disse, tem uma relação com alguém que seja essa figura maternal na sua vida. E essa relação, ela é sempre conturbada, ela é sempre cheia de aprendizado, porque a gente não pode esquecer que esses altos e baixos, eles sempre são aprendizados, né, para a gente. E aí, ontem eu estava colocando as ideias em ordem, né, para fazer a palestra. Essas palestras que a gente dá aqui, a gente sempre pensa nelas com uma semana de antecedência e estuda elas no nosso grupo de estudos aqui na casa, já com o objetivo de ir moldando ela, né, de ir pegando material. Então, a gente aplica um estudo lá, que é para ele funcionar na semana seguinte como uma palestra. E eu já tinha esse estudo mais ou menos, né, arquitetado, vamos dizer assim, porque eu fiz ele na semana passada no grupo. Só que aí, de última hora, ontem, enquanto eu estava fazendo ali, ajustando mesmo, colocando no papel, me veio uma inspiração e aí eu escrevi uma música, como eu faço às vezes, e essa música, ela tem, acho que, muito a dizer sobre o assunto mesmo que eu ia tratar, né? Só que eu não vou cantar ela de uma vez. Eu vou cantar ela de pouquinho, e aí eu vou explicando esses pouquinhos que eu estou cantando, e a gente vai debater um pouco eles, a gente vai conversar um pouco sobre eles para refletir o que essas frases querem dizer, porque eu acho que elas têm muito a dizer para todo mundo, e não só para mim, né? Não é porque eu escrevi, ela fala especificamente da minha relação com a minha mãe, que as relações com as nossas figuras maternas na nossa vida seja diferente. Eu acho que, como eu disse, elas se assimilam em muitos pontos. Lembro bem quanto tempo a gente se conhece, mas eu sei que a gente tem alguma coisa além das coisas. Quanto tempo a gente conhece a nossa mãe? Há quanto tempo a figura materna está na nossa vida? Alguém se lembra do dia em que conheceu a sua mãe? Eu acho que ninguém tem essa memória, porque, obviamente, a gente vem do lado de lá, e tudo que a gente aprendeu
é apagado, né, da nossa memória. A gente sabe que isso tem um motivo. Mas será que a gente conhece a nossa mãe no momento do nosso nascimento? Ou será que a gente, em espírito, já fica ali rondando? A gente já fica conhecendo o terreno, né, onde a gente vai florescer, vai nascer? A minha família, o meu avô sempre foi espírita. E o meu avô conta para minha mãe que antes de eu encarnar, ele já me via rondando a família. Ele conta para minha mãe que eu vinha às vezes conversar em sonho com ele, coisa que eu não lembro, né? Obviamente eu não lembro. E o meu avô, ele foi quem, assim, iniciou a família toda no espiritismo. Ele fundou um centro lá na Vila Antonieta, se não me engano, é o nome do lugar ali, que é o Pingo de Amor. E hoje em dia ele já desencarnou há alguns anos. E em todos os momentos da vida dele, assim, ele foi uma pessoa que ele tentou sempre passar uma lição. Dentro da casa dele, ele nem sempre foi a figura mais compreendida, assim, porque ele às vezes estava ajudando as pessoas de fora e acabava esquecendo em algum momento das coisas ali dentro, né? Era a visão de quem estava lá dentro. Mas ele sempre foi muito altruísta e sempre procurou fazer o bem por onde estivesse. E até no momento da partida dele, ele fez um bem enorme assim para todo mundo. Ele acho que cumpriu ali com a prova que ele tinha para cumprir, e ele desencarnou deixando uma lição de amor muito grande para a gente. E a minha relação com a minha mãe melhorou muito, eu vejo hoje em dia, em função disso. Então a gente às vezes não imagina o quanto as provas que a gente passa na vida, elas têm o intuito de fazer alguma coisa por nós, né? O meu avô, ele teve uma doença bem agressiva e ele ficou internado por volta de uns 6 meses, assim, onde a minha mãe estava sempre lá do lado dele no hospital, passando noite, e ela acompanhou muito de perto, e obviamente que ela tinha um carinho muito grande por ele. E a minha mãe, pelo menos comigo, durante a vida toda, a gente sempre teve uma relação muito complicada. Eu acho que nós somos espíritos muito parecidos e que foram colocados ali para aprender, né? Muito juntos. E o que acontece é que, assim, durante toda a minha vida a gente teve muito atrito, enquanto a gente morava debaixo do mesmo teto. Tanto que por conta desse atrito eu acabei preferindo um certo momento sair de casa. E assim, eu imaginei que quando eu saí de casa, a nossa relação ia esfriar. E muito pelo contrário, foi aí que eu percebi que ela esquentou. Ela melhorou, né? Porque acho que o nosso problema era o convívio diário. A gente batia de frente em muitas das coisas. Mas aí quando você sai da sua casa e você passa uma semana longe, no final da semana você já tem saudade e você já quer voltar. E quem está lá na sua casa, te esperando chegar, também tem saudade. Aí faz a comida favorita, né? Te recebe de braços abertos. Não que nunca tivesse recebido, mas a gente focava tanto na briga antes de eu sair de dentro da minha casa, que a gente perdia os bons momentos. E aí quando a gente se afasta assim, a gente, quando se encontra, é um prazer imenso, né? E não só pelo fato de estar afastado, não só pela saudade, mas porque se trata de mãe e filho, né? E é engraçado, por conta disso, eu contei toda essa história para dizer que a gente às vezes não conhece realmente os nossos pais só no momento do nascimento. Tanto o pai quanto a mãe a gente conhece de muito tempo. E a gente tem alguma coisa além das coisas. Que coisas são essas? Além das coisas do mundo, né? A gente traz, com aquela figura materna que a gente é colocado junto em vida, alguma coisa muito além das coisas que a gente imagina. A figura de uma mãe, venha ela, mais uma vez eu reforço, na figura de quem vier, seja uma tia, uma avó, uma amiga, alguém que você tem próximo, alguém que cuida de você, o seu cuidador durante a vida, né? Ela tem com você, com certeza, alguma coisa muito além das coisas que os nossos olhos conseguem enxergar. Muito além das coisas terrenas. A pergunta 209, aliás, a pergunta 582 aqui do Livro dos Espíritos, ela fala o seguinte,
pode-se considerar a paternidade como uma missão? E ele responde que sim, é uma missão, e ao mesmo tempo um dever grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada, que é a forma acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam em endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, mais do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, olha que grande que é a missão da paternidade, né? Ela não se limita ali à fase infantil, mas ela começa ali. E ela é facilitada pelo plano, pelo fato da gente vir esquecido de tudo. A gente, quando nasce, não sabe falar, não sabe andar, não se alimenta sozinho. Então, a gente depende das figuras paternas e maternas para que isso aconteça. E a mãe, ela tem ali, no seio dela mesmo, né, o alimento. E se a mãe não tem no seio o alimento para dar para aquele filho, ela vai alimentar ela da forma que ela puder e no seio dela ela vai acolher ele, né? Ela vai pegar ele no colo, vai ninar e vai transmitir para essa criança uma relação de afeto, de amor, que essa criança nunca vai esquecer. A gente até comentou no estudo da semana passada que tem uma parte do complexo de Édipo que ele fala que a primeira mulher ou o primeiro homem que a gente se apaixona na nossa vida é a nossa mãe ou o nosso pai. E a gente não está falando daquela paixão da terra, aquela paixão carnal, aquela paixão que a gente sente despertar depois, na adolescência. A gente está falando de amor mesmo, fraternal. A primeira pessoa que a gente ama na vida são os nossos pais. Ou aquelas figuras que vêm nos acolher como pai e mãe. Né? Aquele pai que é pai e mãe, às vezes. Aquela mãe que é mãe e pai. Sempre que eu faço esse tipo de palestra aqui, porque a gente já fez uma no Dia dos Pais, eu gosto de reforçar que o pai e a mãe não são o pai e a mãe, necessariamente. Porque, às vezes, a gente fala para alguém que não teve a figura materna, que não teve a figura paterna, como a gente está acostumado, mas que teve o afeto de alguém. E esse alguém é o seu pai e a sua mãe, né? Enfim, eu estou dando muita volta aqui, eu estou só na primeira estrofe, mas engana-se aquele que acha que a gente conhece os pais e as mães apenas em vida, e que o que a gente tem com eles é uma relação meramente imposta pela sociedade, vamos dizer assim, né? Ela é sua mãe, então você tem que amar ela como sua mãe. Ele é seu filho, então você tem a obrigação de amá-lo como seu filho. Porque o verso seguinte, ele fala assim: não se explica por ninguém, você saber se eu tô bem, mesmo quando vai além dos seus olhos ver o que acontece. Pai e mãe sempre sabem se a gente está bem, né? Sempre sabe se a gente está mal também. É engraçado como às vezes a gente está em algum momento complicado e o telefone toca assim. Eu não sei, mas comigo pelo menos isso acontece. Aconteceu semana passada, assim. A gente está num momento meio difícil, você está meio desesperado com alguma coisa, o telefone toca e sua mãe e seu pai. É para quem você vai correr naquele momento de desespero. Aí parece que, mesmo de longe, eles têm ali alguma coisa que mantém eles ligados a gente, né? E não é que parece, não, eles têm mesmo. Quando eu falei aqui agora há pouco que a gente já vem numa condição de dependência, para que nos primeiros anos da vida a gente aprenda a dar valor para pai e mãe, o que eu estou querendo dizer é que, diferente do reino animal, do mundo animal, a mãe, a figura materna, para um ser humano, ela não é aquela que cuida só enquanto ele tem uma necessidade material. E a pergunta 890 do Livro dos Espíritos, em Amor Maternal e Filial, ela fala: o amor maternal é mais uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Porque na natureza é o instinto que permeia, né?
a relação de mãe e filho. Quando a mãe não tem mais a necessidade de alimentar os seus filhos, ela os deixa, né, na natureza, nos animais. Eu estava até falando para eles na semana passada que eu estava vendo um documentário de um tipo de tubarão que ele vive no mar e ele vai para um determinado tipo de mangue que tem na época da desova e ele dá à luz às crias e ela tem que largar eles imediatamente, porque senão a maré baixa e ela fica encalhada. Ela não consegue voltar, ela morre. Então não é porque ela quer, simplesmente. É uma necessidade, a natureza quis assim. Então ela volta e ela já larga os filhotes ali no mangue para viverem sozinhos. Tudo bem que o filhote de tubarão já nasce criado, né, que é um bicho desse tamanho já. Mas ele precisa de cuidados. Só que ele tem que se virar para descobrir como se cuidar. Porque não vai ter ninguém ali por ele no primeiro momento. Já as nossas mães, elas às vezes têm dificuldade em deixar a gente partir quando é a hora, né? Não é? Eu vejo umas mães contorcendo um pouquinho, mas é que chega uma hora que o filho vai casar, que a filha vai casar, que o filho vai sair de casa, que o filho vai viajar para longe, vai tocar a própria vida, vai estudar, vai viver a sua vida mesmo, né? Porque a gente cria o filho para o mundo, né? Pai e mãe tem que ter essa consciência, que apesar de todo o carinho e todo o amor que ele vai dar, ele está criando uma criança que vai crescer e que vai ter uma vida própria. Então ela cria para o mundo. Mas ao mesmo tempo, o sentimento, ele não é meramente instintivo, como eu já falei aqui. Ele é sim uma virtude, e talvez por isso ela tenha esse sensor que consegue dizer quando os seus filhos estão em perigo, ou estão passando por uma situação ruim. E também é um instinto porque ela tem essa coisa da conservação. A mãe ela preza pelo cuidado do filho porque ela quer conservar aquela cria, vamos dizer assim, né? Porque por toda a natureza o filho é uma cria. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação, mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa a mais do que no animal. Então, essa coisa além das coisas que eu acabei de citar, é isso também. Ela não só vem do lado de lá, como ela nos acompanha além, né, da nossa encarnação. Ela nos acompanha além de tudo aquilo que a gente tem. E agora eu vou repetir esses 2 primeiros estrofes, inclusive para eu lembrar como a música continua, porque ela foi escrita ontem, né? E ela é assim. E a gente para pensar em tudo isso que foi dito, né? Não me lembro bem quanto tempo a gente se conhece, mas eu sei que a gente tem alguma coisa além das coisas, não se explica por ninguém. Você saber se eu tô bem, mesmo quando vai além dos seus olhos, ver o que acontece, você está em todo lugar. Em cada gesto sempre prevalece honesto seu desejo em ajudar. Então a mãe ela sempre tem um desejo em ajudar, né? O desejo dela sempre é honesto. Por mais que as boas intenções dela, às vezes, causem nos filhos uma dor de cabeça. Às vezes, um não de uma mãe, ele é muito complicado da gente entender. Quando a gente fala, eu vou sair hoje, eu vou para tal lugar, a mãe fala, não vai. Você fala, eu vou. Não vai, mas não vai por quê? Porque eu sou a mãe e eu mando aqui, ponto final. Não é? Eu ouvi muito isso na minha vida. Enquanto você morar debaixo do meu teto, é do meu jeito, não tem conversa. Quando você for pagar as suas contas, você cuida da sua vida. Você vai para onde você bem entender. Então, essa mãe que ela tem uma visão que vai além de enxergar quando a gente está bem ou mal, quando a gente está na frente dela, ela está em todo lugar. E em cada gesto dela, sempre prevalece honesto o seu desejo em ajudar. Por mais que a gente não compreenda. Por mais que a gente não tenha capacidade de entender, a gente bata o pé, a gente brigue, a intenção da mãe é sempre boa. E às vezes depois de muito tempo só é que a gente vai perceber, né? Que o medo dela
não é, às vezes, do que a gente vai fazer. Às vezes ela confia na nossa responsabilidade, ela confia no nosso bom senso, né? Mas ela tem medo do mundo que cerca a gente. Ela tem medo do que as pessoas podem acabar fazendo com a gente. Ela tem medo do que você pode encontrar no seu caminho, se você for por um caminho que ela sabe que pode apresentar qualquer perigo. Então, a mãe que briga, a mãe que te segura em casa às vezes, ela quer o seu bem. Por mais que você ache que o seu bem é ir lá se divertir com seus amigos e sair, colocar uma roupa, né, as meninas pôr um saltinho ao invés de ficar de pantufa em casa, a mãe ela quer que você esteja de pantufa porque ela pelo menos sabe que você está ali no quarto, né, que nada vai te acontecer enquanto você estiver lá. A menos que caia um avião na casa, mas acontece com ela também, então para ela não tem problema que ela está junto, né? Mãe é assim. E sempre será seu colo o porto mais seguro desse mundo, pra onde eu sei posso voltar. Então, por mais que a gente às vezes contrarie essa mãe e vá embora de casa às vezes, porque eu, por exemplo, fui um que saí de casa num momento em que, apesar da gente estar brigando muito e ela está falando para mim que, olha, já está na hora de você procurar o seu teto, porque aqui de baixo a gente só briga. Aqui de baixo está tudo dando errado. Quando a gente tenta conversar, a gente se olha, a gente só troca faísca. Então, acho que está na hora de você procurar o seu teto. Eu falei, ah, é? Então tá bom. Aí eu fui procurar meu teto. Aí no dia que eu saí de casa, teve choro, teve ranger de dentes. Porque ela não queria de verdade que eu saísse, né? Nenhuma mãe, acho que está pronta para desgarrar, né? Para pôr os filhos de verdade no mundo, mas naquele momento acho que era a única coisa certa a se fazer. Porque, como eu disse, a nossa relação melhorou muito. E aí no dia que eu saí, aquele, né? Vai começar outra música, não. No dia que eu saí de casa, ela falou que eu podia voltar a hora que precisasse. Apesar da gente ter saído num momento um pouco complicado, em que a gente não estava no melhor do nosso relacionamento, a gente estava até um pouco se estranhando ainda um pouco, e eu saí numa hora em que, por exemplo, eu não tinha um emprego fixo. Eu estava trabalhando como freelancer, que é um temporário, que uma hora acaba e você não sabe se vai continuar ou não. Mas eu saí mesmo assim, também um pouco por causa do orgulho, né, de bater o pé. É feio, mas a gente ainda não dominou, né? Ainda é muito orgulhoso em muitas coisas. E eu tive medo, tipo, as primeiras noites em que eu dormi, eu acordava com dor de barriga, assim, sabe? Mas é um medo que você sabe que você pode vencer, por quê? Porque se você precisar, mesmo que com o rabinho entre as pernas, igual um cachorro, você pode voltar, né? Colo de mãe está sempre ali. E sempre será o porto mais seguro desse mundo. Né? E, ao mesmo tempo, enquanto eu estava lá, eu sabia que ela podia estar do outro lado, sentindo a falta, né? Que ela podia estar triste. E eu tenho uma amiga, que até frequenta aqui de vez em quando, ela vem, que ela é muito amiga da minha mãe, e ela é muito amiga minha, a filha dela é muito minha amiga, tem minha idade e tal, e a gente conversa, e ela me contou, assim, que nos primeiros meses, enquanto eu saí da minha casa, eu ia lá para a casa da minha mãe, ela falava que eu não devia estar nem lavando minhas roupas direito, que eu não devia estar sabendo fazer comida, mas ela falava com um tom de preocupação, né? E aí eu falava para essa amiga minha, eu falava, mas ela já deve estar entendendo que eu, né, tipo, saí para viver a minha vida agora, que eu não pretendo voltar, porque não é uma coisa que vai durar meses, né? Tinha entrado no contrato de aluguel, era no mínimo 2 anos. Então, assim, ela tinha essa preocupação, como toda mãe tem essa preocupação com seus filhos, né? A preocupação dela é sempre em saber se a gente está bem. E por mais que a gente faça, às vezes, as coisas contrariando a vontade dela, o amor de mãe ele é imenso, ele não vai te dar as costas. Por mais que, às vezes, ele te dê as costas, dentro dessa mãe, ainda tem sempre aquela fagulha da preocupação, né? Ela está sempre pensando em você, onde quer que você esteja.
E não se esqueça, às vezes essa mãe não é necessariamente a mãe de sangue, né? É aquela mãe de afeto, é aquela mãe que cria. E aí, às vezes, de lá da minha casa, a gente fica com aquela coisa... você tem aquela preocupação também com a mãe em saber se ela... Como que ela está lidando com as coisas. Que eu já vi a minha mãe chorar, eu já fiz a minha mãe chorar. Então, eu sei o quanto dói na gente ver uma mãe chorar também. E eu sou muito mole, tipo, quando eu vejo a minha mãe chorando, eu choro também. Né? Mais uma vez, essa coisa além das coisas, essa ligação que a gente tem com pai e mãe. E você não tem noção do quanto hoje eu me desfaço em pranto, se eu só penso em quebrar esse encanto. Por isso eu canto pra me desculpar das vezes que eu já te fiz chorar. Então é bonito esse verso, né? Ele é só para limpar minha barra com a minha mãe. Não, brincadeira, ele não é isso não. Quando eu falo que a mãe não tem noção do quanto a gente se desfaz em pranto, quando a gente só pensa em quebrar esse laço, esse afeto, isso é real. Porque por muitas vezes na minha vida eu fui colocado em prova, fui colocado em teste, em coisas que eu sabia que, assim, a minha mãe, talvez, ela fosse muito complicado para ela entender, fosse um baque muito, muito pesado, assim, para ela lidar. E aí você pensa, e se essa mãe não estiver pronta para lidar com essas coisas que eu vou colocar aqui, e se ela não souber aceitar, não souber entender, né? E aí, nisso, você chora mesmo, você se desfaz em pranto. Porque eu acho que, assim, a minha mãe, eu chamei ela umas 3 vezes a semana para vir aqui, ela tinha uma ressonância hoje, ela não pôde vir. Eu acho que é até bom, porque acho que senão eu não teria coragem de estar falando as coisas da forma como eu estou falando, e eu talvez já estivesse chorando aqui, porque eu sou muito mole. Então, acho que foi até proposital ela não poder estar aqui, mas está gravado, eu acho que ela vai ver depois dessa palestra, né? Então, essa mensagem vai chegar para ela de toda forma. E a gente tem medo de, às vezes, magoar essa mãe a tal ponto que a gente não consiga voltar a olhar, né, na cara dela. Acho que da mesma forma que ela tem medo de magoar os filhos, e é por isso que a relação de pai e mãe, de mãe e filho, ela está sempre apoiada nessa possibilidade de reconstruir uma ponte que, às vezes, porventura, você tem que derrubar. Né? A gente conhece pessoas, a gente tem exemplos de mães e filhos, de pais e filhos, inclusive, que passam uma vida inteira brigados, às vezes. Né? Mas a gente se engana se a gente pensa que essa briga ela não vai ter que ser resolvida e solucionada em algum momento. Se a gente, às vezes, passa essa vida inteira aqui brigado, a gente vai carregar isso. E numa próxima a gente vai voltar para corrigir. É por isso que às vezes a nossa relação de pai e filho, de mãe e filha é tão complicada. Né? As nossas relações familiares, elas são tão difíceis. E às vezes, se ela não é difícil por conta de uma briga, ela tem alguma situação ali nela em que você tem que vencer coisas em que você acredita para apoiar a sua mãe, para apoiar o seu pai. Né? Para apoiar o seu filho, para apoiar a sua filha. É por isso que relação de pai e filho, de mãe e filho, ela tem muito a ensinar para a gente. Ela vem falar muita coisa para a gente. E às vezes a gente faz um ao outro chorar. Né? Mas o choro, ele é uma forma de expressão muito pura. Por mais que às vezes seja um choro de angústia, seja um choro de... Ele é a expressão máxima de um sentimento, é quando você consegue realmente colocar para fora, né, aquilo que te aflige. Eu, assim, no embalo de explicar as coisas e de falar um pouco, eu até pulei ali uma questão que eu tinha separado,
que ela fala o seguinte, esse daqui não. É 582, está aqui. Quanta página tem esse livro? Ela fala o seguinte, se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Quando a gente fala de criança, a gente pensa na criança. Mas e aquele adulto que cresce, às vezes com todos os cuidados que os pais dão, ele dá uma dor de cabeça maior do que os pais podem suportar, e ele acaba saindo do caminho dele, e ele esquece de tudo aquilo que foi ensinado. Qual que é a relação disso? Assim, esses pais são responsáveis ainda por essa criança que cresce e às vezes se afasta? Porque quando a gente fala de fazer os pais e as mães chorarem, a gente pensa em coisas às vezes um pouco pontuais, mas tem relações de pais e filhos que elas vão muito além, que elas são muito mais complicadas, né? Às vezes o filho se afasta e não tem, assim, muito que pai e mãe possa fazer. Né? Se transvia por alguns caminhos que, às vezes, o pai e mãe estão além da capacidade de ajudar. Ou, às vezes, os pais mesmo, né? Eles acabam tomando atitudes que os filhos não conseguem controlar. Às vezes, problemas com vícios, problemas desse tipo, são coisas que ficam um pouco além. Às vezes os pais fazem de tudo, os filhos fazem de tudo, mas não tem muito assim como ajudar. E aí no caso dos pais, será que eles são responsáveis pela criança que se transvia depois da fase adulta? O livro responde que não. Mas quanto mais as disposições das crianças são mais a tarefa é pesada, e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, elas se beneficiam disso? É a contramão, né, disso que eu estava falando. Deus é justo, o livro responde. Então, por mais complicada que seja uma relação de pai e filho, se esse pai ou se esse filho cumpre o seu papel, cumpre o seu dever, e não deixa seu amor esmorecer, não deixa seu amor se apagar, apesar de tudo, ele tem nisso o seu mérito. Então, aqueles filhos que sentem uma frieza, que sentem um afastamento da parte dos pais, ou aqueles pais que sentem uma ingratidão dos filhos, eles também não podem se desesperar, porque até isso é escolhido como prova por nós. Na semana passada, numa outra questão que eu não marquei aqui hoje, mas que a gente discutiu no grupo, a gente perguntava, mas e no caso de filhos que parecem ingratos aos pais, ou de pais que parecem realmente odiar os seus filhos? Porque existem casos assim, apesar de tudo. E aí a gente discutiu lá e alguém falou que às vezes até o ódio é um amor incompreendido, é um amor mal trabalhado. Né? O ódio, ele é um sentimento muito profundo, assim, como o amor também. E que ele tem raízes, e a gente não sabe das raízes desse ódio. Às vezes esse ódio está enraizado em outras vidas. Às vezes a gente não sabe o que a gente fez, ou o que a gente passou, ou fez passar, para que exista ódio presente numa relação que deveria ser de carinho, de afeto. E qual que é o nosso benefício se a gente consegue, apesar desse ódio, aprender? Ele é imenso, né? Porque se apesar de uma relação de ódio, você consegue se manter com a cabeça firme, você consegue cultivar o amor, mesmo que em oração, assim, você ora por aquele pai, por aquela mãe que parece que não tem um afeto, ou você olha por aquele filho que parece ingrato, a sua parte você está fazendo. E se você faz de coração, se você faz vibrando bem, tudo isso vai ser recompensado. Parece muito simples de falar assim, né? Parece muito simples de dizer, mas por incrível que pareça, é simples de fazer também, é uma questão de hábito, de começar aos poucos, né? E de dia após dia você ir construindo isso dentro de você. É muito fácil a gente amar os nossos amigos, é muito fácil a gente amar quem nos ama.
Tarefa mesmo, prova mesmo, é a gente amar quem não nos tem afeto. Então, às vezes, essa é a maior prova da nossa vida, quando a gente tem uma relação complicada com o pai e com uma mãe. Né? E, como eu disse, eu vou voltando um pouquinho os pedaços dessa música, senão eu não consigo dar cabo nela. Então eu vou voltar a ela agora e a gente presta atenção em tudo que foi dito até aqui. E daí eu continuo. Eu não me lembro bem quanto tempo a gente se conhece, mas eu sei que a gente tem alguma coisa além das coisas, não se explica por ninguém. Você saber se eu tô bem, mesmo quando vai além dos seus olhos, ver o que acontece, você está em todo lugar, em cada gesto, sempre permanece honesto, seu desejo em ajudar, sempre será seu colo um porto mais seguro desse mundo, pra onde eu sei posso voltar. Você não tem noção do quanto hoje eu me desfaço em pranto, se eu só penso em quebrar esse encanto. Por isso eu canto pra me desculpar das vezes que eu já te fiz chorar. Sei que eu pareço louco e eu falo bastante, o juízo é pouco e a todo instante eu te dou alguma coisa com que lidar. Eu sei que eu pareço louco e eu falo bastante, o meu juízo é pouco e a todo instante eu te dou alguma coisa com que lidar. Essa é a nossa missão como filho, né? Dar dor de cabeça para os pais. E a gente, nessa missão a gente tem sucesso. Os nossos pais às vezes têm que lidar com coisas que a gente coloca para eles que são completamente novas. Mas por quê? Porque os tempos são outros, né? Os nossos pais, eles foram criados de uma forma como a gente não está sendo criado e como a gente não vai criar os nossos filhos. Por mais que a gente carregue traços, né, da criação que a gente recebeu, o tempo faz com que a gente mude a nossa forma de lidar com as pessoas. Com qualquer pessoa. Imagina então se você vai lidar com um filho. Então, os pais têm aqueles que às vezes são muito cabeça dura e que apesar dos tempos, eles não estão acostumados com as novidades. Onde já se viu essa menina sair com shorts desse comprimento? Né? Onde já se viu esse menino que quer namorar menino? Como é que pode isso? Né? E assim, essas são provas que os tempos vêm colocando para que os pais aprendam a lidar. E eu não estou dizendo que as coisas elas têm que ser extremamente liberais. Mas a liberdade hoje em dia é diferente da liberdade há 30 anos atrás, há 60 anos atrás. Eu estava comentando essa semana que eu li um estudo que fala que a geração Y ela é muito diferente da geração passada em muitos aspectos que a gente nem imagina. Hoje em dia, os filhos, provavelmente, não estão tão interessados em comprar uma casa própria quanto os pais estavam. Se eles puderem morar de aluguel, eles preferem morar de aluguel. Não são todos os filhos hoje em dia, e isso é uma característica muito forte da geração Y, que faz um investimento grande, por exemplo, nem num carro. Sabe? E com o futuro, os estudos indicam que é muito maior a quantidade de pessoas, de jovens da geração Y, que vai se interessar cada vez menos por bens materiais fixos, que fazem com que ele crie raízes. Por quê? Porque a nossa geração ela está conhecendo o mundo de uma forma diferente. Há uns anos atrás, os pais não tinham a possibilidade, por exemplo, de viajar, de morar fora um tempo, de fazer um intercâmbio. Hoje em dia, a gente coloca isso como metas, né?
Muitos hoje em dia têm como meta ir estudar fora um tempo, tem como meta ir viajar, e mesmo que não seja fácil hoje em dia, já é uma realidade tangível, né? Já é uma coisa alcançável. E com o tempo, por mais que a nossa economia hoje pareça querer o contrário, a probabilidade é de que fique cada vez mais fácil as pessoas se deslocarem. E esse deslocamento vai fazer com que elas criem cada vez menos raízes. Então, por conta disso, a geração Y é muito diferente da geração X. É muito diferente da geração passada. E a geração que virá será muito diferente ainda da geração Y, porque o mundo vai criando possibilidades. E talvez os pais comecem a ter que se acostumar a dar asas para os seus filhos cada vez mais cedo. Né? E aí a gente parece louco quando a gente fala desse jeito. A gente fala muito, os pais estão acostumados a ouvir a gente falar muita coisa que às vezes eles acham uma abobrinha. Tipo, como assim esse menino vai sair, vai viajar, vai morar fora, vai... Imagina, tipo, mas porque a realidade é diferente. E a gente a todo momento dá alguma coisa para esses pais lidarem. Tipo, lide com isso agora. Eu vou viver a minha vida desse jeito. Eu não vou ter uma casa própria como você teve. Mas meu filho, quando você tiver mais velho? E a sua aposentadoria? Mas pai, que aposentadoria? Não trabalho CLT hoje em dia. Hoje em dia, cada vez mais é difícil de assinarem uma carteira de trabalho. Mas, ai meu Deus, você não vai ter provisão para o futuro. Não, a gente é louco, mas não é tão louco assim também, né? A gente vai dar o nosso jeito. O futuro, ele vai comportar as coisas de uma forma diferente, que às vezes nem a gente está preparado ainda. E é por isso que a gente parece louco quando a gente fala desse jeito, né? Mas é isso. Os pais, as mães, elas têm que se acostumar a ver os filhos como uma geração completamente diferente, de coisas completamente diferentes, e que é difícil fazer entender às vezes. Eu sei que o meu jeito de ser nunca foi nem vai ser aquilo que você considera normal, mas se você tentar me entender já me basta, e a gente se ama de igual para igual. O amor não tem manual, os tempos são outros, ninguém é igual. Então é isso, né, que eu acabei de explicar. Às vezes o nosso jeito de ser, ele nunca foi e nem será aquilo que os pais consideram normal. Né? Como assim é normal a sua filha amar outra menina? Como assim é normal o seu filho constituir família com outro cara? Imagina, o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Né? Mas não. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vem aprendendo que o amor, e nós como espíritas temos obrigação de enxergar isso, que o amor, assim como os espíritos, ele não vê sexo. Né? Essa é uma realidade que eu tive que colocar para os meus pais, por exemplo. Eu tive que colocar para os meus pais lidarem com isso. E para eles não foi fácil, e para mim também não foi fácil. Às vezes ver seus pais chorando por uma coisa que está além da compreensão deles. E é essa prova que a gente tem que passar juntos. A gente tem que se compreender. Isso, talvez hoje em dia, não seja considerado normal por uma convenção que começou há muito tempo atrás. As pessoas dizerem que isso não era normal. Mas o amor, ele não vê forma física. Espírito tem forma física? Espírito tem sexo? Não tem. E se a prova que eu tenho que passar é junto com uma pessoa do mesmo sexo que eu, morando debaixo de um mesmo teto, tendo uma relação de família que a sociedade não está pronta para entender? E que, às vezes, por causa dessa relação, a gente vai passar por provas que as pessoas que moram, que vivem, que têm uma relação de homem e mulher, nunca vão passar. Né? Imagina para uma mãe imaginar que, às vezes, o seu filho vai sofrer um preconceito. Que ela não vai poder defender ele, por exemplo. É complicado, né?
Essas são as provas dos tempos. Esse é só um exemplo. Os tempos mudarem faz com que os pais aprendam com seus filhos. Né? Posso te fazer uma provocação? Pode. Nesse caso aí, há uma hora marcada para a gente se encontrar. Sim. Né? Para a gente fazer o desfecho da missão. Então, às vezes, a gente é um mar de rosas. Né? Em um dado momento, naquele mesmo casal, explode tudo. Uhum. Dentro disso aí. Não é possível que, tipo assim, esse menino, que era um menino, e quando cresce, se apaixona por outro menino, esse menino que veio para essa hora marcada, não seria um amor de outras épocas, que ele, por ter que aprender, aquela mulher, aquele espírito que era mulher, tem que vir como homem. Mas o amor precisa do encontro. Então eles se reencontram como dos mesmos sexos. Mas na verdade, é aquele amor daquele casal antigo. Exatamente. É isso que ele está querendo dizer, é mais ou menos aquilo que eu expliquei. Às vezes a gente não sabe a prova que a gente tem que passar e com quem que a gente tem que passar, né? De onde que a gente traz essas raízes? Às vezes elas estão ligadas a outras vidas. E a forma física que a gente assume nessa vida, ela não impede que a gente passe aquela prova com aquela determinada pessoa. Né? Então, a forma física que a gente assume nessa vida, e os tempos mudarem e darem vazão para que hoje em dia casais gays adotem filhos, é todo uma nova forma de provas que nós estamos sendo expostos. Nosso planeta está passando de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Será que no mundo de regeneração vai ter espaço para intolerância? Então, os pais que às vezes têm essa prova dentro de casa, a missão deles é aprender a tolerar, a entender. Assim como para os filhos, não é fácil e é uma coisa que às vezes é tão mal compreendida que leva os filhos a cometerem coisas contra si próprios. Né? Infelizmente, é muito alto o número de crianças, de adolescentes que se reconhecem homossexuais e se suicidam. Por não terem apoio de família, por às vezes não terem apoio por medo da religião, porque tem muitas religiões que rechaçam até hoje em dia. Né? E eu tenho muitos amigos que às vezes me perguntam, você tem religião? Eu falo, tenho. Mas como que você consegue frequentar um lugar e tal? O que você ouve lá a respeito disso? Às vezes é um processo kármico, a gente não tem noção. Né? Eu já li em livros que essa é uma prova que é imposta para que a gente aprenda com ela, como qualquer outra. Que só é mais complicado para a sociedade hoje em dia entender. Que talvez só seja complicado para uma mãe e para um pai entenderem. E é por isso que eu digo que o meu avô, até quando ele partiu, ele deixou uma lição para a gente, uma lição de amor. Quando eu saí da minha casa, eu me afastei um pouco da minha mãe, dos meus pais. E aí, quando o meu avô ele teve esse processo de doença e que acabou levando ele, a gente se aproximou muito. Né? Porque às vezes é na dor que a gente acaba aprendendo. E foi no momento do desencarne dele, no dia inclusive, que eu entrei na casa da minha mãe e a minha mãe falou, olha, eu sei que eu errei muito com você até aqui, mas eu quero, a partir de hoje, mudar isso. Né? Porque eu entendi que relação de pai e filho, de mãe e filho, ela tem que ter um amor incondicional. Se a gente ama mesmo, a gente tem que procurar entender da maneira como é, e a gente precisa reparar os nossos erros. E foi nesse dia que ela se propôs a conhecer a pessoa com quem eu estava. E que ele passou a almoçar lá em casa, e que hoje em dia a gente trata isso com normalidade. Graças a Deus eu posso dizer. Né? Então o meu avô, até no momento da partida dele, eu acho que ele deixou essa lição para a gente. Ele sempre foi um espírito muito iluminado e até na hora mais difícil para ele, ele conseguiu deixar uma lição. Né? E eu sou muito grato. Acho que a minha mãe é muito grata. Talvez, se as coisas não acontecessem dessa forma, a gente carregasse isso para uma próxima vida ainda. E eu tenho plena consciência que nessa a gente conseguiu resolver. Sei que o meu jeito de ser nunca foi nem vai ser aquilo que você considera normal, mas
se você tentar me entender já me basta. E a gente se ama de igual pra igual. O amor não vem com manual. Os tempos são outros, ninguém é igual. Oh mãe, entende? Nada mais que a gente vir a passar, hoje vai nos surpreende. Oh mãe, a gente foi colocado aqui juntos pra ver se aprende, pra ver se aprende. Mas eu sei que a gente tem um amor maior que isso tudo. E é assim que essa música termina, né? Se a gente se entender, se a gente procurar aprender, a gente pode nem se lembrar desde quando a gente se conhece, mas o nosso amor ele é maior que isso tudo. E através dele a gente consegue vencer. Então, se porventura a nossa vida é complicada, a nossa relação com a nossa mãe é complicada, a gente talvez nem conheça ela, pode ter certeza que a missão dela talvez fosse só realmente viabilizar a sua vida. E a mãe que você não tem nessa figura sanguínea, ela vem em uma outra forma e você está cumprindo uma missão junto com ela. E as teias, né, o emaranhado das histórias que ligam as vidas, ele é tão complicado da gente entender, talvez ele seja uma daquelas coisas que os espíritos vêm responder no livro para a gente, que a gente não tem ainda a capacidade de entender. Então, às vezes, essa mãe que você não conhece, ela vai aparecer em uma outra vida de uma forma que você nem imagina, e vocês vão resgatar tudo que vocês tiverem juntos. Porque as nossas existências são infinitas. Então, pensa quanto tempo cabe no infinito para a gente conseguir resgatar tudo aquilo que a gente acha que não. Né? E a figura materna, ela sempre vai ter essa característica do amor. Então você sempre vai reconhecer na sua vida uma figura materna. Sempre vai ter alguém em quem você pode se apoiar, que vai ser tudo isso que eu falei aqui, para quem você vai dar toda essa dor de cabeça e para quem você tem que ser muito grato. Às vezes a gente cresce e a gente esquece de olhar para trás e ver tudo que essa figura já fez por nós. Né? Porque a vida está sossegada, está simples, mas às vezes ela está passando um apuro em que você pode ajudar, que você pode dar o seu apoio, que você pode retribuir o colo que um dia ela já te ofereceu. Né? Então a gente tem que ser sempre muito grato, a gente tem que sempre se lembrar de tudo que ela já fez por nós e retribuir. Porque ela vai ser sempre essa figura que vai estar sempre fazendo mais ainda por nós. Né? Que se preciso for, ela vai deixar de comer para te dar o alimento. Então a gente tem que ter isso em mente. E aí, para encerrar, eu vou tocar essa música inteira de uma vez. Se der qualquer coisa errada no meio, vocês já sabem. E agradeço muito a atenção de vocês. As coisas não se explica por ninguém. Você sabe se eu tô bem, mesmo quando tá além dos seus olhos ver o que acontece. Você está em todo lugar, em cada gesto sempre permanece honesto. Seu desejo em ajudar sempre será seu colo o porto mais seguro desse mundo, pra onde eu sei posso voltar. Pareço louco, eu falo bastante.
juízo é pouco e a todo instante eu te dou alguma coisa com que lidar. Eu sei o meu jeito de ser nunca foi nem vai ser aquilo que você considera normal, mas se você tentar me entender já me basta. Gente se ama de igual pra igual, o amor não vem com manual, os tempos são outros, ninguém é igual. Oh mãe, entende? Nada mais que a gente virá passar hoje nos surpreende.